Boa noite, pessoal. Hoje é dia 2 de junho de 2021, 18 horas e 5 minutos. A gente vai ter a terceira aula de 4, e nós estamos falando sobre 6 Sigma para o pessoal técnico em qualidade do curso EAD da Escola Protec. Digo boa noite aí a Geisa, a Renata, a gente vai estar gravando, e aí a gente vai estar enviando, então, para o grupo, tá? Certo. A gente já conversou sobre o conceito de 6 Sigma, as suas origens, a sua metodologia, a sua diferença de ferramenta qualidade, já que ela não usa uma só, usa várias, né? Já comentamos também sobre os níveis, né, desde White Belt, o Green Belt, Black Belt, o Master Black Belt, Sponsor, Cell. Comentamos que cada um desses times aí tem um projeto, então por isso que é de formação de opinião, e eles usam o DMAIC, D-M-A-I-C, definir, medir, analisar, implementar, controlar. E os cálculos sempre são no segundo passo, que é o medir. Especificamente sobre 6 Sigma, conversamos que é um cálculo matemático específico, e ele possui uma certeza, né? Que quando você calcula com um sigma, você tem 97% de acerto dentro de um processo. Quando você vai para 6 vezes o sigma, já que o sigma é o sinal e é a letra grega, que quer dizer desvio padrão, quando você multiplica, você diminui, né? Então, 6 vezes o sigma significa que 99,99, 6 vezes o 9 aí, né? Você tem condições de de acertos, né? De você cercar o seu processo. Na última aula, nós falamos sobre o cálculo CP, CPK, e definimos, então, que nessa aula de hoje, do dia 2 de junho, a gente trataria sobre DPMO, DPM, né? Defeito por milhão de oportunidades. E nós vamos usar, então, hoje um exemplo aí da Coca-Cola. Por isso que a gente vai passar logo de imediato aí um vídeo da Coca-Cola. São centenas de opções até chegar ao caixa. Ouviram bem aí? Sim, deu para ouvir. Ótimo. Então, vamos lá, então, dando prosseguimento. Difícil decidir. O que pesa mais na hora de escolher o que levar para casa? O que pesa é a qualidade, né? Com certeza. Eu procuro a embalagem, ver se está inteira, né? Data de validade. A Giovana também tem esse cuidado na escolha, mas não deixa de lado a confiança. Entrar qualquer um na minha casa, não. Só quem eu confio e conheço. A indústria de alimentos e bebidas investe cada vez mais num cuidado fundamental: a segurança. Na Coca-Cola não é diferente. Quer ver só? Essa é uma das maiores fábricas no Brasil. Aqui são mais de 3.000 funcionários trabalhando em 10 linhas de produção, com a supervisão de máquinas e de olhos atentos. Um mundo que não para e onde a palavra de ordem é qualidade. O cuidado começa na chegada das embalagens. A Carol verifica se a lata está completamente envernizada. Isso é importante para que a bebida não entre em contato com o alumínio. Se a lata ficar reprovada, ela vai direto para o lixo. Todas as embalagens passam por esse laboratório, inclusive esses tubinhos, que vão virar garrafas mais tarde. Depois daqui, elas seguem para a lavagem. Quando a embalagem é nova, é esse equipamento que faz a limpeza. Um enxágue especial em solução de água clorada. Se a embalagem já tiver sido utilizada, como é o caso das retornáveis, o cuidado é ainda maior.
Essa aqui é uma super lavadora. Essa garrafa ela fica no mínimo 10 minutos com outros componentes, como temperatura alta e uma lavagem no final dela com uma água extremamente tratada. Tá pensando que agora é só encher? Em frações de segundos, o inspetor eletrônico fotografa cada embalagem. Se ainda houver qualquer sujeira ou defeito, a garrafa é expulsa da linha de produção. Agora sim, hora de encher. Pensa num tubo fino. Mais fino ainda. Um tubo com 4 milímetros de diâmetro. É por esse tubinho que é feito o envase. Um canal tão estreito que só permite a passagem de líquido. Depois, é só tampar a garrafa. É tão rápido que você pode não ver. É como um piscar de olhos. Piscou, fechou. No fim da linha de produção, mais um inspetor eletrônico faz a checagem das embalagens. São eles que verificam, por exemplo, se a tampa está completamente fechada. E só o que passa no teste vai para o depósito. Nas lojas, é importante ficar atento ao rótulo. Ali tem todas as informações para preservar os cuidados tomados na fábrica. E é importante seguir à risca para não alterar as características do produto. Durante o processamento, as indústrias, de modo geral, elas têm um controle muito eficiente sobre esses micro-organismos. O problema são as contaminações após o processamento e, na maioria das vezes, na casa das pessoas. Por trás deste alimento industrializado, existe uma segurança que certamente traz benefícios diretamente à nutrição mais equilibrada, adequada da população. Para manter esse padrão de qualidade, seguido nas fábricas da Coca-Cola em mais de 200 países, a Coca-Cola Brasil investe pesado em tecnologia. Mas não é só isso. O que faz a diferença realmente no dia a dia é a qualidade das pessoas, como elas seguem os procedimentos, como elas se comprometem com aquele resultado, como elas dão o melhor de si para entregar um produto de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Nos últimos 3 anos, a Coca-Cola Brasil e seus fornecedores foram responsáveis por 75% dos pedidos aos órgãos de certificação no setor de segurança alimentar. É como se fosse uma chancela de um órgão independente que visita as empresas, audita e controla todos os processos, os parâmetros e os procedimentos. Mas não são só esses órgãos que acompanham a qualidade do que é feito nas fábricas da empresa. Senhores, agora nós vamos na área do empacotamento. As fábricas da Coca-Cola são abertas ao público. Se quiser chegar, é só agendar a visita, como o Carlos Eduardo e a Lisandra fizeram. Rolou a oportunidade de vir, ver ao vivo, e a gente não perdeu tempo. Eu não tinha muita noção de como era o processo, a segurança, limpeza, né? A higienização. Eu achei o processo muito minucioso e visando mesmo a qualidade total do produto. Tudo muito automatizado para priorizar mesmo a perfeição. Eu achei muito interessante. Bem, vimos um vídeo aí da Coca-Cola, né? Só para dar uma introdução. E aí, então, a gente vai analisar aqui, então. Esse vídeo aí é esse endereço que fala sobre a Coca-Cola. Se você tomar uma Coca-Cola aqui no Brasil, vai ser o mesmo gosto aí, né? Na Europa, no Japão, né? Porque eles têm um só centro de produção como que chama mesmo? Esqueci o nome agora, é o tipo de um licor, né? Tipo de uma propriedade deles lá que eles usam. Eles só tem um local só, né, que eles produzem e que fica nos Estados Unidos. Agora, qual que é o estado lá, eu não sei se é a Carolina do Norte, alguma coisa. Que daí eles mandam, então, esses tonéis, né? Para que seja, então, misturado com água mineral, né? E aí, a água mineral deles tem um certo processo lá e tem um certo requisito, né? Que tem que ser
tem que ser utilizado. Então, não é qualquer água não que pode ser utilizada. Mas, no princípio, é água Professor? mineral, né? Oi. Posso passar a informação sobre a Coca-Cola, que na verdade eu já vi no jornal hoje, na verdade, e que também eu já pesquisei, né, para ver se é verdade, que é sobre o corante caramelo 4, que ele é proibido em alguns países. Então, por conta desse corante que é proibido, que ele é considerado altamente cancerígeno, alguns países proíbem. Então, em alguns países, o sabor da Coca-Cola é um pouquinho diferente e ela também é mais clara. Já ouvi E eu falar estou mesmo. falando isso porque não só na Coca-Cola, mas entre outras empresas, tem também essa diferença de alguns produtos, por exemplo, produtos que a gente fabrica lá na fábrica, para ser exportados, alguns países que vão receber, eles exigem que tenha determinados itens, que para a gente não é preciso. Só isso. Eu já tinha ouvido falar mesmo disso aí, sobre esse corante, né? Viu no Brasil é feito, né? Ele Sim, é no feito Brasil não é proibido. Não é proibido não, né? Não, não é. No Brasil é permitido. Esse aí que eu falei para vocês aí é o xarope, né? O xarope, ele é feito em Columbus, Geórgia, tá? Então, é de lá que vem os tonéis desse xarope aí. Daí eles então misturam com as águas minerais. Então, a única coisa boa dele, viu, apesar que é muito bom a Coca-Cola, é viciante, né? Aliás, bom que eu digo, não, é viciante, né? E a única coisa boa é a água mineral, que depois eles colocam aí os produtos aí. Mas quem nunca bebeu Coca-Cola, né? É difícil. Né? Tá? Mesma coisa, né, que falar para as pessoas que nunca pecou, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa que não tem tomado Coca-Cola. Vamos lá. Base de cálculo, né, para o DPMO. O DPMO é o defeito por milhão de oportunidades. Então, vamos lá. Tem que encontrar o número de defeitos durante a coleta de dados, né? Levantar o número de oportunidades de defeitos, que são as possibilidades, né, que pode se dar defeito, né? E dentro dessas oportunidades, então, você vai encontrar os defeitos. Com esses dados, mais o número de peças inspecionadas, é possível calcular o DPMO. Então, fica, né? Então, eu transmiti aqui para baixo, né? O que lá em cima você vê, né? O número de defeitos vezes 1 milhão, dividido por número de oportunidades vezes o número de peças. Aí eu fiz aqui uma tabelinha. Então, os defeitos aí são as oportunidades, viu? Tampa mal lacrada, nível fora do padrão, rótulo com má qualidade, falta do rótulo. Então, as oportunidades são essas 4 aí. Dentro dessas 4 possibilidades aí, dentro dessas 4 oportunidades, os defeitos apresentados foram esses aí, ó. 32 tampa mal lacrada, 82 nível fora do padrão, 5 rótulo de má qualidade, 12 falta do rótulo. Então, deu 131, tá? E a descrição do número de oportunidade da Coca-Cola é essas 4 aí, né? Tampa mal lacrada, nível e tal, que é esses 4 que eu coloquei aqui. E a produção do dia foi 5.000. Então, a gente pode fazer, então, o cálculo aí, né? A gente vai fazendo o cálculo. Então, deu 131, né? Por que 131? Porque ele vem daqui, né? Ele vem daqui, ó. Lembra? Número de defeitos vezes 1 milhão. Então, tá lá, ó. 131, ele veio daqui, ó. 131 defeitos, né? Vezes 1 milhão, igual a 131 milhões, né? O de baixo, 4 vezes 5.000, número de oportunidades, né? Ao qual são 4, né? Que são a tampa mal lacrada, nível, rótulo, falta de rótulo, né? Que é essas 4 aqui, vezes 5.000, que é a produção. Então, você achando ali, ó, 4 vezes 5.000 é 20.000.
Então, se você fizer o cálculo de 131 milhão dividido por 20 mil, o número é 6.550. Então, o DPMO é esse aí, ó. Defeito por milhão de oportunidade é 6.550. Mas se você... Agora você vai lá para uma tabelinha que ela é fixa, da internet. Pode ver, ó. Tem um sigma aqui, né? Tem 1.9, daí 2, 2.9, 3, 3.9, daí passa lá para o 4, 4.1, 5, 6, né? Lembra que eu falei para vocês que o máximo de sigma é 6, né? Então, se você deu ali 6.550, né? 6.550, ele está entre 3.9 e 4.0, né? Então, ele está entre, se deu 6.550, então, automaticamente, ele está aqui, 4. Aí, eu fiz o cálculo. Depois a gente volta aí para explicar outra vez. 6 sigma para uma produção de 5.000 Coca-Cola por dia, com 131 defeitos apresentados. 4.0 sigma, aproximado. Se quiser achar o sigma, depois da vírgula, faça a regra de 3. Então, vamos lá. Se 4.0 é 6.210, que é isso que está escrito aqui, ó. Se 4.0 é 6.210, nós não temos o valor do sigma, x. Então, ele vai embaixo. Sendo que o DPMO deu 6.550. Então, é só você cruzar aí, ó. 4,0 vezes 6.550 dividido por 6.210. Então, o resultado, se você fizer aí, você pode fazer, vai dar 4,219. Já que o 9 é aproximado, então, 4,22 sigma. Esse processo você pode dizer que está aprovado ou rejeitado? Aprovado, porque até 6. Isso. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo, né? Lógico, você vai ter que atacar essas causas aqui, né? Você vai ter que atacar os defeitos e achar as causas. Principalmente desse nível, fora do padrão aqui, que é 82, né? Principalmente esse aqui, que ele se exaltou aqui entre todos, tá? Eu vou tá explicando ainda mais uma vez, porque este cálculo, o DPMO, ele é super simples. Você tem uma correlação aí, né? E você tem, simplesmente, você tem os dados, né? Então, eu passei o vídeo, então, sobre a Coca-Cola, né? Sobre a qualidade, né? E aí eu mostrei a base do cálculo. DPMO. O que é DPMO? Defeito por milhão de oportunidade. Tá? O cálculo, ele é simples. Número de defeitos apresentados, né? Número de defeitos apresentados, vezes 1 milhão. Dividido por número de oportunidades. O que é número de oportunidades? Pessoal, vocês estão entendendo o que é número de oportunidades? Sim. Você pode explicar para mim aí? É para nós? Bom, o número de oportunidades foi como já vimos aí no exemplo. Se eu tenho, não importa, 2, 3 oportunidades de defeito, mas eu peguei no total 10 defeitos, seria esse, né? O número de oportunidades. De vários que pode ter. Seria as famílias, né? A família de defeito por exemplo, tampa mal lacrada. Falando tampa, isso, é uma oportunidade. Nível mais outra, o rótulo com mais outra, e assim por diante.
de defeito, ou chamada oportunidade, né? E o número de peças, que é o número de peças produzido, né? Número de oportunidades, né? Que foi 4 aqui, né? 1, 2, 3, 4, vezes 5.000 por dia, né? Que é esse cálculo aqui, ó. Se vocês tentarem fazer em casa, apesar que quem vai fazer o cálculo para vocês vai ser o computador, né? Não vai ser vocês. Exato. Mas é bom que vocês entendam que o DPMO, ele é super simples, né? Ele não tem muita dificuldade para que você possa entender. A dificuldade é que você sabe que uma grande empresa, ela tem na ponta da caneta todas as possibilidades de defeito que pode acontecer. Isso se chama oportunidade de defeito, né? Que é o caso dessas aqui. Nada é estranho para eles, né? Você faz o cálculo, número de defeitos vezes 1 milhão, dividido por número de oportunidades vezes número de peças. Que vai ser 131 defeitos, né, encontrados vezes 1 milhão, dividido por 4, que é as oportunidades, vezes 5.000, que é a produção diária. Vai dar 131 milhões dividido por 20.000, que vai dar 6.550. Aí você vai lá para a tabela e você vai encontrar ele aproximado. Porque ele está entre 6.210 e 8.198, né? Certo? Pode ver que quanto mais próximo de 6, menos possibilidades. Né? Isso vocês têm notado aí. Tá? Mas se você quiser achar realmente, né? Aí você vai então aí você pode pegar, né, qualquer um desses aqui, ó. Lá o 3,4, que é igual a 28.717, mas nesse caso aqui eu peguei 4,0 é igual a 6.210 DPMO, né? Porque está escrito aqui, ó. O X você não sabe, mas só que você sabe qual foi o DPMO seu que deu. Aí você cruza, né? 4 vezes 6.550 dividido por 6.210. Se você fizer na sua casa aí, já fez aí na sua casa aí? Ainda não, vou fazer. Eu vou fazer agora. 4 vezes 6.550, pode ser que eu esteja meio doido, né? Dividido por 6.210. Aí, 4,21,9. Como o 9, eu posso aproximar o 1 ali para 2, né? Como eu quero só 2 casas, aí 4,22 sigma. Tá ótimo, tá maravilha. Lembrando bem, né, pessoal? Lembrando bem que esse aí é um mês, né? É um mês qualquer desses nossos aí. Se no mês que vem o sigma der 3,7, houve uma decadência, né? Houve uma regressão, né? Isso aí é um fator para se analisar. Certo ou errado? Certo. Certo. Se regrediu, né? Lembra que a gente falou para vocês que o sigma, jamais você vai encontrar sigma 6.1, 10.0, 10.3, você não vai encontrar, porque o máximo é 6. Tá? O máximo é 6. Mas as literaturas dizem que se você tem um processo que ele está entre 6, que ele está entre 1 e 1,33, ele é o padrão, mas eu discordo um pouco disso, porque mesmo você lendo a literatura, mesmo você sendo formado em Black Belt, eu discordo disso, né, por causa do seguinte: é um padrão, só que o esperado, ele sempre vai ser o melhor, né? Mesmo que você tenha lá 2.2, né, você vai querer que o mês que vem dê 2.3, 2.4, que você suba o sigma, né? Isso é óbvio, né?
Mas para efeito de você utilizar dentro de uma grandeza o que é aprovado ou não, então é aquilo que está acima de 1,33. Por quê? Eles, né, chegaram à conclusão, né, que pelo menos você tem 99% de chance de você ter o seu processo sob domínio. Então, abaixo de 1,33 ou 1 em algumas literaturas, o processo ele é incapaz, tá? Mas se você vê um processo desse aí, que deu 4,22 sigma, e se você disser que ele está reprovado, é uma decisão errada da pessoa, né? Que ela não pode dizer que esse processo está reprovado. Agora, não podemos deixar de atacar os problemas. Quais são os problemas, né? Os problemas são esses aqui, ó. Aí, ó. E isso você percebe, pessoal, que dentro de uma produção de milhares, né? Dentro de uma produção gerada pela automação do processo, uma indústria 4.0, você não vai ter uma perfeição do processo. É algo assim que vocês têm que esquecer, né? Vocês têm que esquecer. Tá? É a mesma coisa se Jesus chama vocês para caminhar com ele, e ele diz assim, ó, não pequem mais. Mas você dá uma vacilada, mas isso não quer dizer que você vai sair do caminho, né? Aí você se arrepende, né? Pede perdão, volta para o caminho e tal, e aí você vai adiante. Então, é a mesma coisa de um processo. É impossível que você tenha um processo que ele não gere um retrabalho, um defeito, né? A não ser que você pegue um processo, né? A não ser que você pegue um processo como energia nuclear, que você não pode dar vacilo no final da produção sua, né? Você não pode dar vacilo nenhum, né? Se você faz, se você está lá numa indústria de fabricação de pastilhas de urânio, né? Se você colocar uma gota de água, hidrogênio ali, você, não só você, mas tudo ali, né, que está ao seu redor, ele vai ser pulverizado. Então você não pode falhar. Então não existe. Então eles fazem um processo que ele antecipe todas as possibilidades de erro, para que você, na finalização do processo, você não erre, né? Aí é uma outra situação, né? E para a gente voltar mais uma vez para nossa aula sobre Seis Sigma, né? Que fique claro assim para vocês, que fique claro mesmo, né? Claro, nítido assim, né? É uma dica aí, né, que eu vou passar para vocês. Eu aí nos meus 55 anos de idade, que eu posso passar uma dica muito importante para vocês sobre o seguinte: quanto mais a segurança humana estiver em voga, estiver sendo tratado, né, com delicadeza, mais a qualidade ela será ouvida. Não só a qualidade do produto, né, mas também a qualidade dos métodos, dos processos, das atitudes, né? Então ela vai ser ouvida. Agora, se você tem um processo que você não coloca em risco a vida humana, ou não tem nenhum potencial ao problema, você vai ver que a qualidade ela não vai ter voz, ela não vai ter ela não vai ter uma voz ativa, tá? Quer que eu coloque exemplos, pessoal? Né? Ou está bem definido? Ou vocês querem explicar um pouco mais aí? Eu gostaria que você colocasse exemplos, por favor. Bom, vamos lá. Você tem um
uma indústria de fabricação de cordas sintéticas, né? Lógico, você tem feixes ali, então, né, você tem toda uma tecnologia, né? E se você, né, for dizer assim, né, que você, né, viu, coloca em risco viu, a vida humana, então vamos colocar aí de 1 a 10 aí, nota 2, 3, tá? Porque é dificilmente, né? Porque você coloca lá no manual de instruções, né? Você coloca tempo de vida, você coloca, né, que não pode ficar, viu, ao tempo, ao relento, blá, blá, blá. Aí você coloca lá, então, o manual de instruções. Você pode ter certeza, né, que dentro de uma indústria dessa aí, viu, a qualidade vai existir. Ela vai existir dentro lá do processo normal, mas você vai ver que, viu, é que a voz dela não é como um trovão, né? A voz dela, viu, ela é usada de vez em quando só, né? Outro exemplo, uma empresa de fabricação de liquidificadores, né? Você vê que pode colocar em risco a vida do usuário, a vida do cliente, né? Tipo, um curto-circuito, viu? Alguma pessoa meteu o dedo ali, né? Ou, né, viu, mesmo colocar a lâmina lá, uma colher. Isso você vai tratar onde? Você vai tratar no manual do usuário, né? Você vai colocar as palavras ali de atenção e você vai colocar diante deles quais são o manuseio correto. Então, se você for tratar de 1 aí a 10 aí, então eu trataria aí de nota 3 aí de envolvimento aí, né, com a segurança da vida da pessoa, tá? Agora, com certeza você da qualidade, você vai ser ouvido de vez em quando, tá? Então, a sua voz não vai ser como uma voz de trovão, né? Isto não quer dizer que você não tenha autoridade. Você vai ter autoridade, né? Porque a sua função diz, né? E você é um trabalhador igual a todos. Você vai trabalhar numa indústria dessa aí, como todo mundo vai trabalhar. Então, né, a autoridade sua, né, vai ser competente à sua função. Mas vamos lá. Aí você vai trabalhar numa indústria automotiva, né? Aí a automotiva tem lá viu? Ela é muito complexa, né? Tá, ela não é, né, viu, é tão simples como a fabricação de cordas ou mesmo de um liquidificador, né, que relativamente na comparação com uma automotiva, ela não é complexa, né? Ela é até simples, até um processo simples. Mas também, né, a fabricação de cordas e de eletrodomésticos tem as suas sutilezas, né? Mas dentro de uma automotiva, a complexidade ela é muito grande, né? Você tem elementos ali que pode levar a vida física de uma pessoa ser prejudicada, como o conjunto de freios, de pinça de freios, né? O acelerador, o motor, né? Né? Você tem a frenagem, né? Que eu já falei para vocês, né? Você tem a bateria. Então, você tem várias outras condições aí, né? E uma corda, na utilização dela, dificilmente ela vai matar uma pessoa, porque as pessoas sabem das suas limitações, né? Um liquidificador, muito menos. Eu nunca vi uma pessoa morrer por liquidificador, viu? A não ser que a mulher bateu no marido com um liquidificador, tá? É porque ele chegou tarde em casa, depois do jogo do Palmeiras que perdeu, né? Pode ser que aconteça isso, mas não. Mas no caso de um carro, a possibilidade é muito grande, uma falha de um conjunto, de um mecanismo de frenagem. Então, você pode ter a certeza que ali a qualidade vai ser ouvida como voz de trovão, sim. Você pode ter a certeza absoluta. Quando ela falar que tal peça tem um problema sobre dureza, né? Ou que tal peça, né, você tem uma falha em potencial, em tantos por cento de um lote vindo lá do fornecedor, e que isso pode acarretar um acidente de trânsito, meu filho, minha filha, quando você falar isso,
Aí o pessoal vai ficar desacursado, vai ficar inquieto, vão fazer um recal, vão ver o que foi, vão colocar nome aí aos bois, entendeu? Então, é isso que eu quis falar, é que, de acordo com a atividade, a qualidade ela é mais ouvida do que outras. E também por causa do seguinte, essas atividades aí que você viu, que você ouviu aí como automotiva, ela tem muito lucro, né? Então ela pode investir em funções ou staffs, né, técnicos, que eles servem para analisar o processo. E numa indústria sobre cordas, liquidificadores, essas coisas aí, tem ali o staff, né? Tem ali as funções. Mas você vê também que os ganhos são menores do que automotivo, né? E você vê que tem uma dificuldade até para manter certos cargos, né? Dentro da sua coerência salarial aí. Bom, eu acho que eu cheguei numa explicação salutar aí e conveniente para que você possa entender. Eu acho, né? Eu acho somente, né? Agora eu tenho que ver o ponto de vista de vocês, né? Porque para mim está bem claro, né? Mas eu não sei para você. Ficou claro, para vocês sobre esse meu parênteses aí que eu dei? Sim, tudo certo. Ficou. Ficou, né? Então, temos aí Cleidiane, Geisa, Josemir, Priscila e Renata, né? Então, beleza. Então, partimos do pressuposto que o 6 sigma, né? Que o 6 sigma, ele é uma metodologia, ele não é uma ferramenta, né? Certo? Isso mesmo. Certo, correto. Correto. Ele é uma metodologia, ele beira a ser até uma filosofia, tá? O que é uma filosofia? Filosofia é uma forma, né, de atuação, né? É um requisito, né, montado assim, né, que a pessoa ela caminha nesse sentido. Né? Tem gente que fala assim, eu tenho uma filosofia de vida. O cara ele vive lá no meio do deserto lá e, né, ele tem uma barraca e tal. Então, é a filosofia de vida dele. Né? Não é meio hippie, assim. Então, é a filosofia de vida dele. O 6 sigma, a filosofia dele, né, a metodologia dele, utiliza várias ferramentas, né? Utiliza várias ferramentas. O DMAIC, né? Você pode usar um Ishikawa, você pode usar um PDCA também, que ele é a base. Você pode usar até um FEMEA, que é o File Mode Effect Analysis, né? Que é o modelo FEMEA, modelo de análise do efeito da falha, né? File Model Effect Analysis, né? Modelo de análise do efeito da falha. Então, ele é muito utilizado na área de engenharia, no princípio da produção, né? Ou antecedendo a produção, quando o produto ele ainda está na projeção, né? E aí, então, se faz essa análise FEMEA. Quem de vocês, né, que já conhece aí a análise FEMEA? Você poderia explicar para nós aí aqueles 3 pesos, né, que eles usam, né, para classificar cada um dos defeitos?
E aí não vai de 1 a 10, né? Vai de 1 a 5. Nenhum conhece? Eu não. Eu também não. Ok. Quer que eu explique ou deixe para a próxima aula? Se for para explicar agora, seria bom, mas se já tiver organizado para a próxima aula, a gente espera também. Quer dizer, eu falando por mim. Tá, eu vou dar, então, uma ideia, tá? Para vocês, que ela é uma ferramenta, né? Não é ele, né? Ela é uma ferramenta idealizada para minimizar as falhas, né? Tanto que ele é FEMEA, né? FIDO, né? Falha. E ele tem uma metodologia que você tem que escolher um grupo de trabalho, ele é multifuncional, né? E dentro desta equipe multifuncional, né, então você vai analisar o produto como um todo, tá? E este todo, que são as falhas, né? Você tem que determinar sobre cada uma dessas falhas um fator de risco. Então, você está lá analisando lá a fabricação de uma... vamos jogar aí. Uma lavadora de louça. Então, você vai começar na área de engenharia, né? Você vai ter um protótipo, você vai ter um lote piloto, né? Beleza. Aí você tem que, então, analisar, depois do uso, o que aconteceu de errado ou deixou a desejar. E aí você vai analisando cada uma das falhas do seu potencial risco, do seu fator de risco. Esse fator de risco, já que a gente comentou sobre fator, então é um número, né? É um número matemático. Aqueles defeitos que apresentarem o fator de risco maiores, então, partindo dos maiores, você vai ter que dar prioridade, do maior para o menor. Falando aqui sobre as falhas, né? Que são a mesma coisa que defeitos. E para você achar este cálculo do fator de risco, você utiliza três famílias, né, de pesos. E algumas empresas utilizam até até 4 pesos, né, para ver isso aí. O primeiro peso, ele é sobre a ocorrência. Então, o que quer dizer ocorrência? Ocorrência é a porcentagem. Qual foi a porcentagem que aconteceu, né? Então, se você... A metodologia diz que você tem que usar de 1 a 5, mas tem algumas empresas que usam até 10, viu? De 1 a 10. Ele não parte do zero, né? Porque depois você vai ter que multiplicar um pelo outro. Então, né, se for 0, então o resultado vai ser 0 no final, né? Então, eles partem do 1. Então, se você quiser usar de 1 a 5, beleza. Agora, viu? Se você quiser de 1 a 10, vai ser mais fácil, né, por causa da ocorrência, porque você vai ter a porcentagem, né, desse lote piloto seu, né? Você tinha 10 peças, então 3 deu problema neste requisito, né? Sobre vazamento de água na área da boia, né? De cada 10, 3 deu problema. Então, é 30%. Então, você pode usar 3 aí, né? Então, o número 3. No fator deste peso da ocorrência é o número 3. Um outro ponto, aí é um brainstorm, né? Você tem que definir com o restante da sua equipe ali se este problema ele pode ser detectado dentro do seu processo ou não. Ou esse não é perigoso, porque esse não, ele é na casa do cliente. Então, se o seu processo pode detectar, né? Então, daí você vai colocar o número 1.
quanto mais negativo for a sua resposta, né, para esta pergunta, né? Quanto que o seu processo pode detectar este problema de vazamento aí, né? Aí se você fala assim, é quase que impossível a gente testar isso aí. Então, é 10. Mas se você falar assim, não, de vez em quando pega, então é 5. Né? Então, a gente já passou já por 2 pesos, né? O peso de ocorrência, o peso de detecção, e tem o último peso, que é de severidade. Severidade é de 1 a 10, o quanto que o cliente fica insatisfeito. Então, se você vê que deu vazamento, daí agora o cliente vai ficar muito bravo. É 10. Não, ele nem vai desconfiar 1. Nesse caso, vazamento, sim, né? Lógico, né? É óbvio, né? É que vai molhar a cozinha dele toda. E tem um último fator, que é o quarto, que é sobre segurança, né? Sobre risco de acidente, segurança e tal. Aí você pode colocar de 1 a 10. Mas a literatura convencional fala que são 3 pesos, né? Que é a ocorrência, detecção e severidade. E o quarto é sobre... Mas viu, a gente vai ter uma aula específica sobre isso aí, tá? É que não vai ser na próxima, não, né? Porque a próxima a gente vai fechar aí, né, o assunto sobre 6 sigma, tá? Que a gente vai dar uma aula assim, especificamente dentro de um caso real que aconteceu, né? Sendo que ele vai ter uma cadência, né? Tal mês a gente vai abordar, a gente vai passar para outro mês, a gente vai abordar, então, né, que são 4 meses aqui, a gente vai abordar a cadência aí, viu? É de um processo acompanhado por 6 sigma, tá? Vamos lá, então. Primeiro, a gente viu sobre o cálculo, né? Todo mundo fala que o 6 sigma, ele é cálculo, tá? Na verdade, o cálculo, ele aparece só dentro do M, só dentro da medição. Eu acho que vocês são sabedores que o cálculo, ele é uma medição para você balizar o progresso, ou você identificar o princípio, né, de como é que iniciou-se o processo, né, para que você tenha uma ideia de como é que vai ser o desenvolvimento. O cálculo matemático 6 sigma, não especificamente, não é a função sua calcular. A função de calcular ele é o computador, ou mesmo é o software, né, que ele vai calcular. O que você tem que saber? Você tem que saber o que é CP, CPK, né? Você tem que saber o que é, né, que vai ser a próxima aula, né, que a gente vai voltar nesse ponto, a gente vai falar sobre o PP, sobre o PPK, né? Então, são pontos assim que você tem que entender para não passar vergonha, né? Por exemplo, se hoje você tem um processo que está 1.4, né, e o mês que vem você pega lá na planilha lá, e você vê lá o processo que está 1.45, então quer dizer que ele progrediu. Mas você lendo também uma planilha CP e CPK, né, porque o CP é a capacidade do processo baseado pelas tolerâncias, né, de engenharia. O CPK não, né? O CPK ele não somente vai contar com a amplitude, né, que é o R, mas ele vai contar também com a média do processo, certo? Então aí é diferente. Daí se você for lá ver então, viu um gráfico, né, que ele está com o CP que deu 1.7. Aí o CPK como é que dividiu para 2 medianas, né? Uma superior, que é o AP, né? Que é o CPU, né? Capacidade de processo AP, alto. E o outro hemisfério, que é o inferior, que é o CPL baixo,
né? Então, se você pega lá o CPU, né, é que deu 1,65 e o CPL, viu, é que deu 0,98, você vai ter que considerar dessas duas medidas a menor no caráter do CPK. Então, o resultado vai ser 0,98, que é o CPL. Tá? Mas dificilmente eles vão dizer no resultado do CPK que o 0,98 é o CPL. A não ser que você olhe a planilha, que você veja, né, realmente, né? Aí você vai, então, anotar que é sobre o baixo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe uma tendência para que o processo saia para baixo, né? Lembrando, né, pessoal? Lembrando que CP, CPK, PP, PPK, ele é referente a processos que são quantitativos. Né? Se vocês participaram da última aula, então vocês lembraram das minhas palavras, né? Quando você tem um processo que ele tem medidas diretas, né? Aí é quantitativo, de quantidade, tá? E geralmente essas medidas quantitativas diretas, elas surgem de uma engenharia, de um desenho, de uma tolerância, né? Ponto. Agora vamos lá para o DPMO. O DPMO, ele vai tratar também sobre o Seis Sigma, mas ele mede o quantitativo indireto. Não é direto, é indireto. Por quê? Ele vai tratar o qualitativo primeiro, que são os atributos, qualidades, né, que a gente viu lá, as oportunidades. E aí ele vai mensurar cada uma dessas oportunidades e vai transmitir para números. Então, no final, os dois, né, lógico, é óbvio, né, que eles tratam sobre cálculos, eles vão ter que calcular número, né? Mas o começo do DPMO não é de uma forma direta, é de uma forma indireta, porque ele traça o seu caminho através dos atributos, né? Baixo, alto, médio. Nesse caso da Coca-Cola foi tampa mal posicionada, rótulo, nível. O outro foi ausência, né? Lá do rótulo. Então, essas são as oportunidades, são atributos. Não são? São atributos. Agora, a quantidade sobre cada um deles, aí ele chegou a quantitativo. Então, no DPMO, o quantitativo é indireto, né? Porque diretamente, né, ele vai para o qualitativo primeiro. Ficou claro? Sim. Ótimo. Sim. Fico alegre. Maravilha. Então, na próxima aula, então, pessoal, a gente vai trazer aqui um exemplo claro aí de uma cadência real sobre Seis Sigma, e ali você vai, então, aprender sobre a leitura, sobre estratificação, CP, CPK, PP, PPK e até também DPMO, né? Porque vão ser uma só equipe, ela vai ter duas medições aí que ela vai ter que tratar, né? Então, vai ser um quantitativo, outro qualitativo. E, enfim, né, os times de Seis Sigma, eles são gerenciados por pessoas que são formadores de opinião, né? Então, aí eles vão tratar sobre todos esses assuntos aí na sua equipe aí, e o alcance de metas é o mais importante. Bom, palavra final aí para cada um de vocês aí, para vocês dizerem, disserem, né? Para vocês falarem aí o que vocês aprenderam hoje. Daquilo que a gente fala, pelo menos de 3 a 5% que vocês guardam.
mas na prática um dia vocês vão lembrar. Geisa, diga uma boa noite para nós aí e o que você aprendeu. Oi, professor, boa noite a todos. Hoje, né, nós assistimos essa aula de Seis Sigma, CP e CPK, que é uma metodologia, né, que o senhor vem sempre lembrando que é uma metodologia. Oi? DPMO hoje. Isso. Nós começamos vendo o vídeo da fábrica da Coca-Cola, que mantém o padrão rigoroso de qualidade e que conquista gerações e gerações, né? Mesmo com muita gente do outro lado dizendo que não é bom, tem aqueles que são fiéis e não deixam de consumir. Então, a gente sabe que isso é por conta do padrão, da qualidade deles. Vimos também, novamente, a base de cálculo para encontrar o sigma. A gente relembrou também que o Seis Sigma, voltando aí, é uma metodologia onde nós podemos agregar várias ferramentas, como o DMARC, 8D, a espinha de peixe, FMEA, que eu já tinha falado em outra aula, né? Aí o senhor lembrou também do FMEA, que o senhor explicou que é uma ferramenta da qualidade que permite que a gente avalie os defeitos do processo. Mas o que você falou? O senhor lembrou também agora no finalzinho que a equipe do Seis Sigma, eles são formadores de opiniões. O resto, que é cálculo, eu só consigo rabiscando aqui 1000 vezes. Eu invento várias possibilidades de defeito e fico refazendo aqui, porque é a formulazinha dela em que a gente se perde. Mas todo o resto que o senhor falou, a parte a gente entende. O resto mesmo eu tento até no meu trabalho, de vez em quando, encaixar o cálculo que o senhor ensina para fixar na cabeça. Porque quando se trata de matemática, eu fico imaginando o senhor num quadro branco, rabiscando, que eu acho que a gente pegaria mais fácil, porque o problema não é a matemática, é a formulazinha mesmo. Que a gente se passa onde divide, onde a gente multiplica, mas a sua explicação é ótima. Boa ideia essa aí, né, a gente usar um quadro. Isso aí é possível aqui no Zoom. Aí tem um quadro branco aqui, eu acho dá para que seria escrever. super... Boa ideia. Eu Na acho que próxima seria aula eu vou super usar isso válido. aí. Pronto, é ótimo. Obrigado. Renata, diga uma boa noite para nós aí e o que você aprendeu. Boa noite, Elcio. Boa noite para todo mundo. A aula de hoje eu aprendi sobre a questão do DPMO, né? Em questão do cálculo, mesmo assim, igual a Geisa falou, é bastante cálculo, que apesar que quem vai fazer para a gente é o computador, né? Mas deu para pegar em questão dos desvios que a gente pode encontrar, igual o senhor deu a explicação aí de 4 itens, né? E para jogar na fórmula. Mas deu para pegar bastante em questão dos cálculos. É bem confuso na hora, mas aí acaba, depois a gente revendo na aula, vai se encaixando melhor, mas a aula foi bem produtiva. Beleza. Então, a próxima aula eu vou trazer esses cálculos online, hein? Tem uma lousa interativa, né? Que pode fazer isso aí. Priscila, diga uma boa noite para nós aí e o que você aprendeu hoje. Boa noite. O que eu aprendi foi um pouco sobre o DPMO, que é defeitos por milhões de oportunidades, que você explicou mais ou menos os tipos de defeito, quais os defeitos e a quantidade deles, onde foi feito o cálculo. Onde o senhor falou também que esse DPMO é avaliado pela parte qualitativa, que é pelos atributos, que no caso é expresso pelo número de itens, que no caso está fora da especificação. Também o senhor falou um pouco do CPK, que no caso ele envolve processos quantitativos, que é diferente um pouco do DPMO, que envolve processos qualitativos. Fala um pouco do DMAIC, que no caso para fazer esses cálculos para os 6 sigmas é feito na parte de medir, que é feito histograma, diagrama de Pareto, que eu até tomei um curso essa semana dos 6 sigma, que era o Yellow Belt.
Aí que amarelo. fala, que no caso, isso, que fala um pouco do DMAIC, como utilizar ele não sei se... Maravilha. Isso. Então a Priscila logo vai dar aula pra gente aí. Leidiane, boa noite aí. Diga uma boa noite pro pessoal aí e o que você aprendeu. Boa noite. Na verdade, professor, eu vou preferir assistir a aula de novo, mesmo porque hoje eu cheguei já depois que vocês iniciaram, e eu confesso que eu estou um pouco meio que confusa em relação a esse assunto, né? Eu já tinha falado em outra aula que, assim, eu nunca trabalhei na área da qualidade, mas eu tenho um certo interesse em estar aprendendo mais sobre. Então, assim, nesse assunto que o senhor está abordando nessas últimas aulas, eu estou meio que perdida ainda, né? E como eu não assisti as outras 2 aulas, eu ainda estou meio que confusa. Então, hoje eu vou preferir assistir as 2 últimas aulas e essa de hoje novamente, para poder entender um pouco mais, tá? Mas, assim, é como as meninas mencionaram aí, a questão do cálculo, acho que para a gente fica bem mais fácil a gente ver, né, o senhor fazendo aí, a gente rabiscando. Porque matemática, não é todo mundo também consegue, assim, Verdade. só falando e pegar, né? Mas, assim, o conceito em si, ele não é tão difícil, né? Embora para mim esteja um pouco confuso, porque eu não conheço mesmo a área da qualidade assim a fundo. E as meninas aí, algumas até já trabalham um pouco, então para elas ficou até mais fácil, mas eu confesso que eu estou meio aqui perdida ainda um pouquinho. Tá bom. Tá? E Então se eu vou você preferir assistir um pouco mais as aulas. Tá, ótimo. Eu gostei da sinceridade sua. Daí, se você tiver alguma necessidade específica para aprender, tá? Daí você entra em contato, né? Viu? É comigo, é no privado. Aí a gente tem um grupo aí, né, que começou agora, acho que são 3 ou 4 pessoas. Aí a gente faz um grupo aí, viu? É na quinta-feira, né? Porque na quinta-feira já tem aula de logística, já para o pessoal iniciante, né? Mas se você tiver uma necessidade específica, e você entra em contato e que a gente joga a ideia para frente, tá bom? Certo, tudo Valeu. bem, obrigada. Nada. Josemir, diga uma boa noite para nós aí e o que você aprendeu. Josemir? Deve estar mudo. Bem, então beleza, então. Eu sei que ele está lá, atento lá, e teve alguma dificuldade, mas faz parte aí. Alô, Elcio? Oi, Josemir, beleza? Pode falar. Me ouvir agora? Deu. Ok. Boa noite a todos. Cheguei atrasado, não peguei um pouco da aula, mas um pouco que eu consegui entender é a respeito das não conformidades, que a tratativa que nós temos que ter para resolver os problemas. Então, as ferramentas que são disponibilizadas para nós e que nós temos que estar usando elas sempre para resolver os problemas. Eu não assisti o vídeo aí da Coca-Cola, mas depois eu vou dar uma olhadinha aqui melhor e para poder eu ter um melhor entendimento. Mas, basicamente, o pouco que eu consegui pegar aqui, basicamente isso aí. Mas eu vou assistir o vídeo aqui, vou assistir a aula aqui para eu poder assimilar um pouco melhor aqui. E na próxima aula aí eu consigo chegar aqui a tempo para ter melhor desempenho, melhor rendimento para o aprendizado. Mas obrigado a todos aí, uma boa noite. Boa noite. Viu? Então, se vocês tiverem, então, alguma sugestão, alguma necessidade aí urgente, né, de aprender algum tipo de ferramenta, viu? Ou algum tipo de metodologia, né, daí vocês me falam. É porque o que a gente tem programado, viu? A gente tem programado para outra quarta-feira, então, viu? A finalização do Seis Sigma, tá? E depois começar, né, com algumas ferramentas particulares, como o FEMEA, né? Como o 8D, né? Aí a gente tem toda essa metodologia nossa, mas se vocês tiverem alguma necessidade urgente, aí a gente pode modificar o cronograma, tá bom?
Aí vocês pensem aí, vocês avaliam, depois vocês entram lá no grupo e aí vocês dão para nós aí o feedback de vocês. Valeu? Tá ok, valeu. Boa noite a todos aí, que Jesus nos abençoe. Boa noite, amém. Amém.